Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos iniciando mais um mês e mais uma vez queremos entrar na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E é sempre uma alegria partilhar com você, com a sua comunidade, com a sua família, deste momento de estudo da Palavra de Deus. Esta palavra que ilumina os nossos passos, esta palavra que nos inspira na nossa vida de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Estamos aqui porque queremos aprender e, se aprendemos, devemos anunciar, testemunhar esta palavra que o Senhor oferece a cada um de nós. Por isso, já prepare a sua Bíblia, deixa aí do lado o papel que você vai anotar aquilo que vamos estudar no dia de hoje, para que depois você possa partilhar tudo isto com a sua comunidade, para que juntos cresçamos na fé. E claro, antes de começarmos o nosso estudo, quero convidar você e a sua família para juntos nos colocarmos em oração, rezando. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecido, te ame e te faça amado, te sirva e te faça servido. Te louve e te faça louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Preparamos os nossos corações para o estudo que iremos começar no dia de hoje. E a nossa jornada neste mês de julho nos convida a estudar mais uma carta de São Paulo. E nós vamos nos debruçar durante todo este mês sobre a carta de São Paulo a Coríntios. E para entendermos um pouquinho melhor desta carta, nós preparamos um VT para você. Neste mês de julho, adentramos um novo estudo em nossa jornada bíblica. Vamos iniciar nossos estudos sobre as cartas de São Paulo aos Coríntios. São Paulo fundou a comunidade cristã de Corinto em sua segunda viagem missionária, quando ficou 1 ano e meio entre os anos 50 e 51, hospedado na casa de Áquila e Priscila. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no ano 54, em sua terceira viagem missionária, quando estava em Éfeso. Acredita-se, na verdade, que essa não tenha sido a primeira, mas sim a segunda carta e que, por algum motivo, a primeira carta se perdeu. Neste primeiro momento, Paulo tem dois objetivos principais para tratar com os coríntios: comentar notícias da comunidade que chegaram a ele por meio de pessoas da família de Cloé. E em seguida, Paulo responde às perguntas que lhe foram feitas sobre diversos assuntos, entre eles o matrimônio, o uso da carne imolada aos ídolos, a ordem nas assembleias litúrgicas, a hierarquia dos carismas e a ressurreição dos mortos. Já a segunda carta de São Paulo, escrita na Macedônia no ano 55, meses após escrever a primeira carta, mostra a comunidade de Corinto no meio de uma crise que se agravou, no momento em que a autoridade do apóstolo foi contestada por um grupo de judeus. Paulo escreve esta carta em um momento de tristeza e pede justiça contra as ofensas que sofreu. O escrito, levado por Tito até os coríntios, fez com que o povo se arrependesse de suas ações contra o apóstolo. Alguns estudiosos consideram que a segunda carta aos Coríntios é, na verdade, um conjunto de bilhetes que Paulo mandou em várias ocasiões, podendo dividi-las em 3 partes. Quando Paulo defende seu ministério apostólico, em seguida, quando Paulo fala da importância da coleta em favor da Igreja de Jerusalém, e por fim, em um tom mais severo, Paulo defende sua autoridade e pede por justiça. Acompanhe conosco esse estudo durante todo o mês de julho com o Padre Rodrigo Arnoso e com nosso convidado, o Wellington da Silva de Barros, doutor em Teologia. E antes de convidarmos o nosso
o professor que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre este livro, que daremos início ao seu estudo no dia de hoje, gostaria de fazer um convite a você para visitar a nossa página no YouTube, a página da TV Aparecida. E lá você terá a oportunidade de encontrar os nossos programas, rever alguma matéria ou até mesmo aprender um pouco mais daquilo que já estudamos até agora acerca das Sagradas Escrituras. É sempre uma alegria poder contribuir com o seu conhecimento acerca da Palavra de Deus, já que é esta palavra que devemos anunciar, comunicar ao mundo. E hoje, então, nós queremos contar com a participação do professor Wellington Silva de Barros, ele que é doutor em teologia e atualmente leciona no Instituto São Paulo de Estudos Superiores. Bem-vindo, professor Wellington, entre nós. Obrigado, Padre Rodrigo, a oportunidade. Sempre uma alegria poder estar aqui com vocês para partilhar a palavra de Deus. Professor Wellington, a gente já aproveita, no início dessa nossa entrevista para fazer um convite àqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre teologia moral. Você poderia fazer esse convite? Exatamente, Padre. Nosso ITESP, nossa Faculdade de Teologia, que também é mantida pelos redentoristas, pelos esclavinianos, está com as inscrições abertas numa pós-graduação lato sensu em teologia moral. Então a gente sabe, os desafios éticos, morais da vida cristã atualmente. Então você pode entrar no nosso site e conhecer mais essa proposta que vai começar no mês de agosto. Proposta virtual no curso, e aí você vai poder também aprofundar esse tema tão importante para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Essa é uma contribuição do nosso Instituto para o estudo da teologia moral, tão importante no nosso tempo, tão importante para a nossa comunidade eclesial. E fazemos isto, claro, à luz e sob a inspiração de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Missionários Redentoristas, que é doutor em teologia moral. Mas, professor Wellington, um outro motivo também o traz aqui entre nós, e o senhor vai passar conosco aqui todo este mês, nos ajudando a entender mais uma carta de São Paulo, e a carta dirigida à comunidade de Coríntios. Para a gente começar o nosso bate-papo, quem eram os coríntios e onde eles viviam? Então, nós sabemos que do Novo Testamento, boa parte dos escritos são atribuídos a Paulo. Então, 14 escritos são atribuídos a Paulo. Desses 14, 7 estudiosos dizem, que são de sua autoria. Os demais são inspirados ou atribuídos a Paulo. E entre esses escritos estão as duas cartas de Paulo aos Coríntios. E são duas cartas onde Paulo reflete sobre sua vocação missionária e busca entender os problemas, as situações que a comunidade enfrenta, iluminar, ajudar, para poder que os cristãos dessa cidade, que é uma cidade muito importante, seja cada vez mais fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Olhando então a carta, esse contexto que o senhor nos colocou, sobre a carta, a comunidade de Coríntios, qual é a relação então existente entre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e a comunidade de Coríntios? Então, Paulo fundou a comunidade em Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Isso quem fala é o livro dos Atos dos Apóstolos, E ele passou cerca de 1 ano e meio, na cidade. Então, assim, a gente tem ali uma comunidade, vamos dizer, composta de pessoas bem diversificadas, incluindo judeus, gentios, E uma comunidade viva. E, como dizia, com alguns problemas internos, com algumas divisões, algumas disputas também, algumas questões sobre os dons, sobre a ceia do Senhor. Então, assim, a relação da comunidade com Paulo, reflete um pouco toda a profundidade do seu ministério, da sua missionaridade, do seu ministério apostólico, de ensinar, de corrigir, para que a comunidade possa viver sempre melhor a fé cristã, o Evangelho, viver aquilo que ela celebra. Você dizia que Paulo, nestas cartas, e sobretudo nesta carta aos Coríntios, ele reflete
problemas da comunidade, claro, à luz, né, de alguém que fundou e cuida dessas comunidades, as animando através de cartas. Por que ele, então, escreve 2 cartas, né? Qual a relevância desta comunidade de Corinto para receber, então, 2 cartas dedicadas aí pelo apóstolo que se preocupava em formar e manter a unidade da sua comunidade? Os estudiosos dizem, né, que possivelmente, a gente via aí na abertura dos bilhetes, né? Possivelmente foram 4 bilhetes, né, aí trocados, né, escritos, né, entre Paulo e a comunidade de Corinto. Bom, dois bilhetes se perderam, a gente tem aqueles que estão no Novo Testamento, no cânone da Bíblia, né? Bom, isso revela o quê? Revela a preocupação do apóstolo, né, o seu carinho, a sua dedicação pastoral, né, de restaurar os relacionamentos, de fortalecer a fé da comunidade, sobretudo, de encorajar as pessoas para viver o Evangelho. Então, assim, Paulo muito preocupado, né, com essas situações e também de orientar, de corrigir e, sobretudo, de oferecer instruções pastorais, né, pistas, perspectivas para a comunidade viver a fraternidade, o amor, todos aqueles valores que dizem respeito à nossa fé cristã. Paulo, então, ele está formando, está dirigindo uma palavra a esta comunidade e, claro, o texto deve falar de alguns temas. Você poderia trazer algum destes temas que esta carta trata? Então, a gente percebe que dos vários temas da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos várias razões teológicas e pastorais que levaram Paulo a escrever essa carta. Primeiro, a questão das divisões internas, né? Então, dentro da igreja de Corinto, havia, então, pessoas, né, de Paulo, de Apolo, de Cefas, né? Então Paulo exortou a comunidade, né, a combater a divisão e, obviamente, a viver a unidade. Depois, problemas morais, né, questões entre os irmãos e irmãs que estavam processando, né, uns aos outros em tribunais civis, etc. Fala de questões de casamento, da questão de alimento sacrificado aos ídolos e termina a carta falando da ressurreição. Então, Paulo traz toda a sua envergadura, né, teológica, prática, sobretudo, de corrigir, né, a comunidade e também dar a sua contribuição para que a comunidade possa viver de uma maneira harmônica, de uma maneira fiel. Professor Wellington, a partir dessas respostas que você nos trouxe hoje, no que estas 2 cartas podem inspirar as nossas comunidades cristãs que são chamadas a serem igrejas em saída no mundo contemporâneo? Pois é, Padre Rodrigo, essas 2 cartas têm muitas coisas a nos acrescentar, né? Tanto a primeira carta aos Coríntios como a segunda, e aí durante esse mês nós vamos estar aqui estudando. Então, a primeira, como a gente falava, acho que o tema fundamental, né? Então, a primeira nos traz ali os relatos mais antigos da instituição da Eucaristia. Mas Paulo traz, né, da ceia do Senhor, esse relato para tratar da questão da divisão, de pessoas que chegavam antes, comiam, e aquelas que chegavam depois para a ceia, não tinham o que comer, e aqueles que chegavam mais cedo já tinham até se embriagado. Então, assim, a questão da unidade. Então, a gente tem, né, muitas disputas internas, né, na igreja, também atualmente. Às vezes elas extrapolam, né, enfim, as tensões. E aí Paulo fala da unidade, né, da ceia do Senhor. Então, isso é muito importante, né, trazer na primeira carta. E na segunda carta, Paulo fala, né, da sua autoridade apostólica, né, enfrenta os críticos, tenta deixar claro o verdadeiro evangelho, o progresso espiritual, né, da comunidade. Então, destacaria na primeira carta, na segunda, né, a questão da unidade, né, e a questão da autoridade apostólica e da necessidade da comunidade viver ali de uma maneira que progrida espiritualmente, tanto individualmente como também uma comunidade, né, de maneira geral, como um todo. Professor Wellington, nós agradecemos a sua presença neste nosso primeiro estudo sobre a Carta de São Paulo
aos Coríntios. A primeira parte, a primeira carta, nós vamos estudar durante este mês. E claro, nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Na próxima semana vamos tratar aí do prólogo desta primeira carta e também das divisões que estavam acontecendo na comunidade daquele tempo. Semana que vem nós vamos estar aqui e agora faremos um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida.